Bom dia, bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos fortalece, que nos ampara, que nos sustenta. Nós não podemos um dia sequer, mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 fora. Fale com Deus, fale com Deus. Expresse a Ele o teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor, soberano, Salvador da tua vida. Ele é Deus. E nesse domingo lindo e abençoado, do dia 11 de agosto de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro do profeta Jeremias, capítulo 38, a partir do 1º verso, onde a Bíblia vai nos dizer assim: Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur e Jucal, filho de Selemias e Pazur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia. A este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: Eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Glórias ao Senhor por toda essa passagem, por estes versos. Hoje eu quero ministrar sobre a sua vida, medo, timidez por uma posição. Nós somos daqueles que não retrocedem. O Senhor, Ele não se apraz na vida daquele que retrocede, mas sim daquele que prossegue para o alvo. E eu quero te dizer algo. Nós temos que ser pessoas que se posicionam em Deus e que não afastam de Deus por nada, nem por contextos, nem por situações, circunstâncias, nem pessoas, nem lugares, nem práticas. Nada que envolve os propósitos, nada que contribuem para que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida, nós podemos perder. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus, independente do contexto ou da situação que nós vivemos. Nos mantermos fiéis a Deus. Jeremias, ele se manteve fiel ao Senhor e à sua palavra, mesmo que o contexto o oprimia, mesmo que fosse confrontado ao ponto de ser levado para o cárcere, mas mantinha o seu posicionamento em Deus. Porque Jeremias recebeu uma promessa, e a promessa do Senhor se cumpre na vida daquele que é fiel. O Senhor, Ele cumpre com a sua palavra. No livro do profeta Jeremias, 1º capítulo, verso 12, o Senhor vai dizer: Eu, Senhor, velo para fazer cumprir com a minha palavra. E ali o Senhor chamou a Jeremias para que anunciasse, para que exercesse o seu chamado de profeta. O Senhor prometeu a Jeremias que seria com ele,
que não deveria temer nada nem coisa alguma. Tocou a sua boca, colocando a sua palavra sob nações, que ele iria arrancar e derribar, destruir e arruinar, para edificar e plantar. E assim, Jeremias confiou, creu e exerceu o chamado. Naquele momento, como ele anunciava a destruição, o rei ordenou que fosse colocado em uma cisterna, e ali ele atolou na lama. Mas o Senhor usou um eunuco, usou um etíope, Ebed-Meleque, para que ele fosse tirado daquela cisterna. Assim o Senhor é contigo. Não deixe de se posicionar. Às vezes por timidez, às vezes por medo, por receio de sermos rejeitados, ou por receio de não sermos aceitos em meio a uma sociedade. Às vezes com receio de sermos zombados, deixamos de nos posicionar em fé. Nós temos que ser pessoas que nos posicionam em fé e nos mantemos fiéis ao Senhor, independente da circunstância, independente das pessoas às quais você está rodeado. Você tem se posicionado em Deus? Você tem falado de Deus para as pessoas? Você tem semeado? O chamado de falar do Evangelho, ele é para todos. Nós devemos exercer o nosso chamado independente da situação que nós enfrentamos ou que passamos. Às vezes você passa por lutas, por aflições e você deixa de falar de Deus. Às vezes as pessoas te oprimem e por receio de ser oprimido, você para de falar de Deus. Você para de anunciar o Evangelho. Nós temos que ser daqueles que não retrocedem, mas que prosseguem para o alvo, independente da situação às quais nós enfrentamos. Porque nós queremos que tudo corra bem. Mas será que nós temos buscado o abençoador e não só as bênçãos? Será que nós temos sido fiéis? Às vezes nós esquecemos da nossa fidelidade com Deus, dos nossos compromissos com Deus. A Bíblia nos diz na carta aos Romanos, no capítulo 10, verso 17, que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus e essa fé existe no nosso coração, nós buscamos obedecê-la. Mas a própria palavra nos diz que nós devemos meditar nela dia e noite. Se eu não medito, será mesmo que eu tenho obedecido? E se eu não obedeço, será mesmo que eu tenho tido fé? O maior sinal de fé que nós temos é a obediência. Ora, a fé sem obras, ela é morta. O maior sinal de fé que nós damos para as pessoas é o nosso posicionamento em meio a qualquer situação, a qualquer circunstância, principalmente quando os ventos são contrários, principalmente quando toda a situação é contrária para a nossa vitória. Mas por meio da fé, se nós agirmos em fé, se nós vivermos em fé, nós temos a vitória. Se nós de fato vivermos em fé, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos sustenta, Deus nos tira do vale, Deus nos tira do deserto e nos coloca em lugar de honra. Assim foi com Jeremias. Jeremias foi preso no cárcere. Jeremias foi lançado numa cisterna. Jeremias passou por tantas situações de aprisionamento, de dificuldade, mas em todas elas Deus o tirou, Deus o livrou. Nós precisamos ser pessoas posicionadas em fé, nos mantermos fiéis ao Senhor e à sua palavra, mesmo que o contexto, mesmo que a circunstância te oprima. Você tem passado por um momento difícil? Se mantenha fiel ao Senhor, porque a sua fidelidade a Deus é que vai te dar vitória no fim dessa situação. Creia, confia nele, se entregue para ele
Entrega essa situação para Deus, mas não toma de volta tentando resolver. Deixa com Deus, se posicione nele e Ele tudo fará. Amém? Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus Altíssimo, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve. Enche, ó Deus, essa vida com a tua presença. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, não deixa nada, nenhum mal aconteça. Pai, ministra nos nossos corações. Pai, derrama sobre nós a tua presença e não nos deixe apartarmos dela, mas nos mantermos constantes no Senhor, fiéis ao Senhor. Fiéis aos nossos compromissos com o Senhor, porque existe uma aliança acima de tudo. E essa aliança não pode ser rompida nem quebrada, mas é essa aliança que nos faz sermos guardados, que nos faz sermos sustentados. É essa aliança com o Senhor, independente da situação ou da circunstância, é que nos faz ter a certeza de que a vitória vem. É que nos faz ter a certeza de que o mal não prevalecerá, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O Senhor é o nosso Deus, quem nos sustenta, quem nos alimenta, quem nos faz fortes, corajosos e quem nos faz certos da vitória. Em o nome de Jesus, ó Deus, sê conosco. Guarda, Pai, meu ouvinte do pão diário. Guarda, meu ouvinte do pão diário. Sê com ele, Jesus. Em nome de Jesus, opera sobre essa vida. O Senhor é Deus. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse devocional com seus amigos, familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.